Bom dia, pessoal! Nesse vídeo, vamos ver conceitos extremamente importantes. Nós vamos falar sobre os 4 espaços fundamentais. Nesse vídeo, nós vamos ver vários conceitos que vão permitir que a gente entrelace os vários outros conceitos já vistos até hoje e que a gente entenda de forma muito mais clara a natureza dos sistemas de equações lineares. Tá? Nós vamos ver alguns espaços que inclusive nós já vimos. Um deles é o espaço coluna. Tá? Nós já vimos o que é o espaço coluna. São basicamente as combinações das colunas da matriz A. Né? Nós vimos também já o espaço nulo. Nós chegamos a comentar um pouco em vídeos anteriores sobre o espaço linha. Né? Nós falamos aqui sobre o espaço linha. E vamos falar com mais detalhe hoje. E vamos ver agora um outro espaço que muitos livros nem veem, né? Que é o espaço nulo do espaço linha. Tá? Também chamado espaço nulo à esquerda. Tá? Vamos tentar agora, então, revisar alguns desses espaços que a gente já viu, né? E falar um pouco sobre esse novo espaço aqui, que muitas vezes recebe um tratamento de segunda classe, né? Mas nós vamos ver que realmente ele ajuda a completar o entendimento dos sistemas lineares. Ok? Vamos então dar início a esse novo tema no nosso curso. Ok, pessoal. Vamos então ver o nosso primeiro espaço, o espaço coluna, que nós já conhecemos bem, né? Mas vamos ver agora de uma forma um pouco mais sistemática. Aliás, eu queria fazer o seguinte, antes de discutir os conceitos de uma forma mais genérica, eu queria discutir usando um exemplo. Tá? Vamos usar um exemplo para discutir os espaços fundamentais. Para iniciar, vamos começar discutindo esse sistema linear aqui. Tá? AX igual a B. O A é a matriz dos coeficientes, o X é o vetor coluna com as variáveis, e o B é o vetor coluna com o lado direito da equação. Tá? Vamos discutir esse sistema aqui. Olha só. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Tá? Um sistema 2 por 3. Tá? Então, o X, qual vai ser a forma dele? Vamos lá? Tem que ter 3 elementos, né? X1, X2, X3. E isso aqui é igual a, qual vai ser o tamanho de B? 2 elementos, né? Vai ter um elemento aqui. E eu nem vou me preocupar muito com o conteúdo de B. Vamos só supor que tenha 2 elementos. Ok, pessoal? Bom, vamos então tentar estudar os espaços associados a esse sistema. Tá? Na verdade, o espaço é associado mais à matriz A. Né? Então, quando você fala sobre os espaços, os subespaços do sistema linear, normalmente todos os subespaços são definidos pela matriz A. Tá? O B, na verdade, não tem muita consequência, né, na definição dos subespaços, tá? Embora, para você saber se o sistema tem ou não solução, né, isso depende do valor de B em alguns casos. Tá? Mas então vamos ver aqui o nosso sistema, AX igual a B. Eu queria perguntar para vocês, qual seria então o espaço coluna aqui do A? Vocês poderiam me dizer? Então, pessoal, eu copiei aqui de novo a mesma equação, né? E eu queria pedir para vocês para tentarem plotar o espaço coluna. Fazerem um desenho do espaço coluna. Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui. Aqui tem o eixo x1, né? Aqui tem o eixo x2. Né? E eu queria que vocês tentassem desenhar esse espaço aqui. Tá? Achem o espaço coluna e tentem fazer um desenho dele. Vamos lá? Então, bom, vocês devem se lembrar quais são os passos, né?
O espaço coluna é basicamente a combinação de todas essas colunas aqui, né? A combinação de todas essas colunas. E qual é a forma sistemática de achar esse espaço coluna? É fazer o escalonamento dessa matriz, tá? Você pega essa matriz aqui e faz o escalonamento. Eu inclusive vou fazer aqui do lado, tá? Nem vou escrever a sequência, já vou escrever aqui a resposta do escalonamento, né? Essa matriz aqui, você vai ter aqui, essa linha vai se manter, né? 1, 2, 3. Essa aqui vai ser 2 vezes essa, né? Então vamos ter aqui 0, 4 menos 2 vezes essa, que vai dar 0, e 6 menos 2 vezes 3, que vai dar 0. Tá? Então essa aqui é a matriz. E aí, o que você vê aqui nesse caso? Você sabe, você procura agora pelas colunas pivô. Quais são as colunas pivô? Só tem uma, né? Só tem uma coluna pivô. Então, só essa linha aqui é independente, tá? Então, o que quer dizer é o seguinte: todas as combinações dessas três linhas aqui formam, na verdade, as mesmas, né, combinações dessa primeira linha aqui, tá? O que eu descobri aqui foi que só uma coluna é independente, tá? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: o espaço coluna aqui dessa matriz é só o espaço formado por esse vetor aqui, 1, 2, tá? Então, vamos tentar desenhar aqui qual é esse espaço. Vamos tentar desenhar. Seria o vetor 1 e aqui 1, 2, né? Então, que vetor seria esse? Vamos desenhar aqui. Então, 1. Tá? Então, o espaço coluna, eu espero que fique claro aí para vocês, né? Seria o seguinte: seria esse vetor aqui, né? E todos os outros, né? Tá? O problema, vocês devem ter percebido, é que esse vetor aqui, esse e esse estão todos alinhados com esse vetor aqui. Então, o espaço coluna é simplesmente uma constante vezes esse vetor aqui. 1, 2. Então, temos aqui uma representação gráfica do espaço coluna. Para ficar mais claro, eu vou até desenhar ele aqui em verde, né? Que eu acho que fica mais, né, mais claro. Então, o espaço coluna, esse vetor aqui forma uma base para o espaço coluna. O espaço coluna é só esta reta aqui. Ok, pessoal? Vamos agora ver o espaço nulo dessa matriz. Eu queria pedir agora que vocês parem o vídeo por um momento e tentem determinar o espaço nulo, né, o espaço nulo dessa matriz A. Vamos lá, parem o vídeo e façam isso agora. E então, pessoal, acharam aí o espaço nulo dessa matriz aqui? O método é parecido até, né? Você tem os mesmos passos, né? O que você faz? Você escalona essa matriz aqui, né? E aí, quando você escalona, você chega na mesma matriz, essa matriz aqui. E agora, como é que a gente acha o espaço nulo? Né? Bom, a gente usa. Primeiro a gente tem que ver a dimensão dele, né? Depois a gente vai discutir isso com um pouco mais de calma. Mas qual é a dimensão desse espaço nulo? Tá? Primeiro, o espaço. Vamos voltar um pouco aqui atrás. Olha só, esse vetor aqui, né, que é o espaço coluna, o subespaço coluna, né? Ele seria um vetor de quantos componentes? Tá? É um vetor de R2, né? Ele tem dois componentes, né? Dois componentes. Então é um R2, tá? Mas é claro que ele não tem a dimensão de R2, porque ele só está alinhado com essa reta. Então a dimensão do espaço é 1, tá? A dimensão do espaço é 1, mas o espaço coluna é um subespaço de R2. Tá? Agora eu pergunto para vocês, o espaço nulo vai ser um vetor de quantos componentes? Vocês podem me dizer? Essa é fácil, né? Se tem três variáveis, a solução tem três componentes, né? Como espaço nulo é
a solução de AX igual a zero, né? Você deve lembrar, né, que o espaço nulo é a solução do sistema homogêneo, AX igual a zero. Tá? A solução tem 3 componentes. Tá? Então, o espaço nulo tem um tamanho 3, né? É um vetor de 3 componentes. Sempre assim. Então, quando você tem uma matriz aqui 2 vezes 3, né? Observem, o espaço coluna tem 2 componentes, né? É o número de linhas, e o espaço nulo tem 3 componentes. Então, m vezes n, o m dá o tamanho do espaço coluna, né? A dimensão não, se é Rm, né? O espaço coluna é Rm, e o n diz que o espaço nulo é Rn, ok? Então vamos lá, tentem achar agora o espaço nulo dessa matriz. Vamos lá? Parem o vídeo e façam isso agora. Então, pessoal, acharam? Bom, vamos ver aqui, ó. A gente pega essa linha aqui e escreve, né? Vai ser x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a zero, tá? Esse é o sistema. E nós vimos que agora, se nós tivermos só uma coluna pivô, vamos ter duas variáveis livres, né? Então, eu vou ter 2 vetores aqui no meu espaço nulo, né? Eu vou ter os seguintes vetores, né? Eu vou ter 2 vetores, né? Porque eu tenho 2 graus de liberdade, né? Tá? E o meu espaço vai ser a combinação linear desses vetores. Vamos determinar aqui. Olha só, nós temos as variáveis livres são x2, né, e x3. Então tem que escolher valores especiais, né, para essas variáveis. Vocês lembram quais são? Para x2 e x3? 1, 0 e 0, 1. Tá? E aí eu resolvo aqui o que está faltando aqui nessas variáveis. Vamos lá? Qual seria aqui, se for 1, 0, né? 1, 0. Qual seria o valor aqui no caso do x1? Né? O x1 seria igual a menos 2. Né? E aqui o x2, agora nesse caso aqui, se for 0 e 1, né? Então o nosso valor vai ser menos 3. Tudo bem, pessoal? Então o nosso espaço nulo, o n de A, vai ser igual a constante 1 vezes esse vetor, mais uma constante 2 vezes esse outro vetor aqui. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar aqui do lado essas matrizes, né? Eu vou copiar aqui esses 2 vetores básicos, tá? Então esse aqui vai ser menos 2, 1, 0. E esse daqui, vou copiar aqui, nem vou botar as constantes, tá? Porque o espaço está meio apertado aqui, né? Então vou botar aqui menos 3, 0 e 1. Tá? E agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, pessoal. Assim como eu mostrei aqui o espaço, que é essa linha aqui, tá? Eu mostrei a base, mostrei que o espaço é essa linha toda aqui, o espaço coluna. Eu queria que vocês tentassem desenhar graficamente esse espaço aqui, tá? Como é uma coisa de 3 dimensões, eu vou precisar, né, de um 3D aqui no caso, né? Do espaço com 3 eixos. Então eu peço agora que vocês parem o vídeo e tentem desenhar esse espaço aqui. Vamos lá? Façam isso agora. Então, pessoal, conseguiram? Vamos ver aqui se a gente consegue desenhar esses 2 vetores, né? Aqui você tem x igual a menos 2, então, menos 1, menos 2, né? Y, o x1 igual a menos 2, né? O x2 igual a 1, tá? Então, onde é que vai estar esse vetor aqui? Vamos tentar plotar aqui. Plotando aqui as perpendiculares, né? Então, o primeiro vetor vai ser esse aqui. Vamos plotar ele em verde. Ah, sim, e o z é igual a 0. Então, é aqui no 0 mesmo. Então, vai ser esse vetor aqui mesmo, né?
por acaso ele vai estar aqui nesse plano aqui. Ok? Então plotamos aqui o primeiro vetor. Tá? Agora vamos ver agora esse outro vetor aqui. Tá? Então, o x é igual a menos 3, x1 é igual a menos 3, menos 3 vai estar mais ou menos aqui, menos 3, né? Esse aqui, o x2 vai ser 0 e o x3 vai ser 1. Então, vai ser este vetor aqui, né? Por acaso está um vetor até fácil de plotar, porque vai ser esse aqui, né? Então, vai ser esse vetor aqui. Deixa eu desenhar em verde. Então, esse vetor aqui. Tá? Ok, pessoal? E o espaço coluna vai ser, como é que eu vou dizer? Desculpa, o espaço nulo vai ser a combinação linear desses vetores aqui, desses dois vetores. Para você ver geometricamente, eu não vou conseguir desenhar o plano, mas eu queria que vocês imaginassem um plano que passasse por esses dois vetores aqui. Tá? Um plano que passe por esses dois vetores. Tudo bem? Me ajudem aí imaginando esse plano que passe por esses dois vetores. Parem o vídeo e façam isso agora. Tudo bem, pessoal? Então, agora temos já duas partes do problema, né? Já temos o espaço coluna e o espaço nulo. Ok? Vamos agora aproveitar esse mesmo exemplo e discutir também o espaço linha. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O que eu queria ver com vocês é o seguinte, relembrar o que era o espaço linha. O espaço linha é muito simples, né, pessoal? Você tem aqui essas duas linhas no vetor e você vê essa linha como se fossem dois vetores, né? Esse aqui seria o vetor 1, 2, 3 e essa linha aqui seria o vetor 2, 4, 6, tá? Nós já até discutimos em vídeos anteriores que a gente não gosta de ver vetores, quando você usa matrizes, deitados assim, né? Como se fosse uma linha. Nós gostamos mais de ver em forma de coluna. Então, muitas vezes, em vez de representar isso como se fosse espaço linha de A, seria linha de A, como a gente tem preconceito contra vetores deitados, né? O que a gente faz? A gente pega e transpõe a gente pega o A transposto, né? E pega as colunas do A transposto. Então, nós pegamos o A, transpomos, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 2, 4, 6, né? E pegamos os vetores coluna, tá? No fundo, não tem matemática nenhuma quando a gente faz isso aqui. Simplesmente eu peguei dois vetores que estavam deitados e coloquei em pé, tá? E simplesmente pelo fato da gente não gostar de ver quando você representa vetores com matrizes, né? Simplesmente porque a gente não gosta de ver os vetores deitados, né? Nós gostamos de ver em pé, tá? Então nós chamamos esse espaço de espaço coluna de AT, de A transposta, ou também chamamos, e é o nome que eu gosto mais, né? O espaço linha de A, tá? Vamos então ver o que é o espaço linha de A. E o espaço linha de A tem uma definição muito simples, viu, pessoal? O espaço linha de A é simplesmente todas as combinações desses vetores formados por essas linhas, né? Então, o vetor, você olha essa linha como se fosse um vetor e essa linha. E eu queria que vocês dessem uma olhada agora para essas duas linhas, né? E me digam, né? Qual vai ser o espaço linha, né? Qual vai ser o espaço linha dessa matriz aqui? Vocês poderiam me dizer? Parem o vídeo agora, pensem um pouco e me digam qual vai ser o espaço linha dessas duas linhas aí. Vamos lá? Parem o vídeo e façam isso agora. Então, pessoal, conseguiram descobrir qual é o espaço linha? Bom, observem só. Aqui eu tinha feito o escalonamento, né? E obtive essa matriz aqui. Tá? O que isso significa? Quando eu fiz o escalonamento, eu vi que no fundo só essa primeira linha aqui era independente. Essa outra linha aqui não adicionou nada no meu sistema.
Então vejam se vocês concordam comigo. Dá para concordar que quando você tem essa linha, quando você pega o espaço linha, na verdade, o espaço linha seria só os vetores formados por esse vetor aqui da primeira linha, tá? Então, quando eu escalonei, eu cheguei à conclusão que só essa linha aqui gera todo o espaço, tá? Então, o meu espaço linha vão ser todos os vetores que são múltiplos dessa linha aqui, tá? Então, agora eu posso plotar o meu espaço linha. Eu queria que vocês tentassem plotar agora esse vetor aqui. Vamos lá? Parem o vídeo e façam isso agora. Então, pessoal, conseguiram? Olha só, vamos tentar plotar. O espaço linha, ele tem 3 componentes, né? Ele é um espaço de 3 componentes, assim como o espaço nulo. Então eu vou plotar aqui no mesmo gráfico do espaço nulo, tá? Então observem só, é o vetor 1, né? O 2 deve estar aqui. Bom, aí eu tenho que plotar aqui, né? Plotar aqui, né? Eu ploto aqui essa linha e depois traço uma linha. Aí depois 3 para cima, né? 1, 2, 3. Então, ploto aqui a paralela, né? Aquela diagonal. E ploto aqui esse vetor. Tá? E ploto aqui esse vetor. E esse vetor vai ser esse aqui, ó. Esse vetor aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esses dois vetores aqui, eles formam a base para o espaço nulo, né? E esse vetor aqui forma uma base para o espaço linha, tá? Agora, pessoal, eu vou pedir um pouquinho de imaginação de vocês, tá? Eu queria pedir que vocês tentassem forçar um pouquinho a cabeça de vocês aí e tentassem ver o seguinte. Peguem esses dois vetores aqui, esse aqui e esse aqui, que são as bases, né, do espaço nulo. E tentem imaginar um plano, tá? Agora tentem ver esse plano aqui e tentem ver esse vetor aqui. Será que vocês conseguem observar que esse vetor aqui é perpendicular ao plano formado pelos vetores verdes? Tentem ver isso aí. Vocês estão vendo? Pois é, o desenho realmente não está muito bem feito, né? Mas se você tentar fazer em casa com mais cuidado, você vai ver. Esse vetor aqui é perpendicular a esses vetores verdes, tá? E isso não é por acaso, tá? Isso aqui sempre acontece. O que eu vou mostrar para vocês é que o espaço nulo de A, né, tem vetores e todos os vetores desse espaço nulo são perpendiculares a todos os vetores do espaço linha, tá? O espaço linha são todos os vetores múltiplos a esse aqui, né? E o espaço coluna são os vetores que são combinação linear desses vetores aqui verdes, tá? Então, todos os vetores aqui do espaço linha vão ser perpendiculares a todos os vetores do espaço nulo. Então, o espaço linha é o C de AT, né? Então, todos os vetores, a gente diz que o espaço nulo é perpendicular ao espaço coluna, tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais tarde, por que isso acontece, mas na verdade isso está bem claro aqui nessa equação. Vejam só aqui, ó, quando eu faço essa linha aqui vezes essa coluna, tá? Na verdade, o que eu estou fazendo? Vocês concordam que eu estou fazendo um produto escalar desse vetor aqui, 1, 2, 3, pelo x1, x2, x3, e acho os valores em que isso aqui dá igual a zero, tá? Então, na verdade, dá para ver aqui que quando eu resolvo esse sistema homogêneo aqui, tá? Todas as soluções que satisfizerem isso aqui essas soluções aqui vão ser perpendiculares a esse vetor aqui, tá? Então, isso sempre vai acontecer
Não tem nada de muito misterioso, né? Simplesmente essa linha aqui é perpendicular a esse vetor aqui. Nada além disso. Então a primeira propriedade que nós vimos é que os vetores do espaço linha são perpendiculares aos vetores do espaço nulo. Ok, pessoal? Nós vamos discutir isso daqui a pouco com mais detalhe, tá? Mas eu espero que isso aí tenha ficado bem claro para vocês. Ok? Bom, agora vamos plotar o nosso último espaço, tá? O último espaço eu vou explicar depois com mais calma, tá? Mas é o seguinte, é o espaço nulo do espaço linha. Seria o espaço que você obtém se você transpor essa matriz aqui e calcular o espaço nulo dela, tá? Eu vou fazer aqui só para vocês verem, tá? Eu vou achar um cantinho aqui para escrever essa matriz, né? Então olha só, eu vou pegar aqui essa matriz, vou fazer aqui nesse canto aqui, tá? Então olha só, 1, 2, 3, 2, 4, 6, tá? Então eu tenho que achar o espaço nulo dessa matriz, tá? Tem um jeito fácil que nós vamos ver depois, mas só para esse exemplo aqui, vamos tentar achar o espaço nulo dessa matriz. Como é que a gente faria? No fundo, agora a gente vai passar a resolver o sistema assim, né? Agora o sistema vai ser x1, x2, né? Eu tenho que achar o sistema que aqui dá zero. Então eu peço que vocês parem o vídeo e achem esse espaço nulo. Vamos lá? Tentem fazer isso agora. Parem o vídeo e achem isso agora. E então, pessoal, acharam? Bom, se vocês escalonaram, vocês devem ter achado essa matriz aqui, né? Então, vamos ver agora os pivôs dela. Ela tem um pivô só, tá? Então você tem que x1 mais 2x2 é igual a zero. E temos que x1 igual a menos 2x2, tá? A dimensão do espaço nulo qual vai ser? Vai ser n menos o posto, né? Que vai ser 2 menos 1, que é igual a 1. E o número de vetores vai ser 2, né? Então, a solução do espaço nulo vai ser um vetor com duas componentes, né? Eu chuto uma componente para a variável livre, que é essa aqui, então 1, e a outra componente vai ser o quê? Se eu tenho essa equação aqui, então se essa aqui é 1, o x1 vai ser menos 2, tá? Agora eu queria que vocês plotassem, bom, o espaço nulo vai ser então n de A é igual a uma constante vezes menos 2 e 1, tá? Então o espaço nulo, vamos plotar aqui, vai ser menos 2 e 1. Tá? Então o espaço nulo, eu vou plotar aqui de outra cor, eu vou plotar aqui na cor vermelha, né? Vai estar aqui. Esse vetor aqui. O espaço nulo vão ser todos os vetores aqui nessa linha aqui. Tá? Agora, vejam se vocês observaram uma coisa interessante aqui. Dá para ver visualmente que esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus? Eles são ortogonais, não é mesmo? Então, o que nós observamos aqui nesse exemplo particular é que todos os vetores do espaço, aqui é o espaço coluna, né? Todos os vetores do espaço coluna são perpendiculares a todos os vetores aqui do espaço nulo, do espaço linha, né? No espaço nulo de AT. Tá? Isso aqui também não é uma coincidência. Tá? Deixa eu só escrever aqui então. O espaço coluna de A, tá? Todos os vetores do espaço coluna são perpendiculares a todos os vetores do espaço nulo de A transposta. Tá? E isso aqui também não é uma coincidência. A gente diz que o espaço coluna, né, de A é perpendicular ao espaço nulo do transposto de A, o espaço nulo esquerdo. Ok, pessoal? Então eu queria que vocês guardassem por enquanto esses dois fatos, né? Primeiro, vamos ver aqui. Bom, primeiro que o espaço linha, né, de A, ou seja, o espaço coluna de AT,
é perpendicular ao espaço nulo de A. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse. O espaço coluna de A é igual ao espaço nulo de AT. Tá? Isso aqui é bom porque, como você tem aqui só R2 e R3, você consegue desenhar isso aqui. Tá? Mas essas coisas nós vamos ver mais tarde, que elas valem sempre, essas propriedades de ortogonalidade desses quatro espaços. Só que não vai dar para desenhar, né, pessoal? Quando você tiver uma matriz, por exemplo, 4 por 5, isso aqui não vai ficar no R3, né? E esse outro não vai ficar no R2, tá? Mas eles vão ser ortogonais. Nós vamos fazer uma figura meio improvisada, né, que vai ser o seguinte. Nós vamos um espaço aqui, nós vamos desenhar assim, que seria todos os vetores, por exemplo, do espaço linha. E aqui nós vamos fazer uma coisa tentando dar uma ideia de ortogonalidade, né? Tentando aqui fazer uma ortogonal. Então aqui vai ser o espaço linha, né? Que vai ser o espaço coluna de AT. Aqui nós vamos desenhar o espaço nulo de A, né? Tá? É claro que essa ortogonalidade aqui é meio fajuta, né? Mas, né, como é difícil, a gente vai representar. E esse outro gráfico aqui nós vamos representar aqui, né? Aqui pode ser, por exemplo, um retângulo, né, representando todos os vetores do espaço coluna de A, né? Tá? E aqui um outro vetor, né, representando, né, aqui é um desses espaços aqui e aqui seria outro desses espaços aqui, ok? Então aqui foi só uma introdução para vocês verem como essas coisas aparecem. Mas agora vamos tentar ver a teoria com um pouquinho mais de consistência. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos então agora falar sobre os quatro espaços fundamentais, tá? Os quatro que estão listados aqui. O primeiro é o espaço coluna, tá? Que vocês já conhecem, tá? A gente já falou bastante sobre ele. Assim como o espaço nulo, que nós vamos chamar N de A. E agora vem o espaço linha, né? O que tem no espaço linha? São todas as combinações das linhas. Então, se você tem as linhas, né? São todas as combinações lineares possíveis dessas linhas. Então, as linhas fazem o span do espaço linha. Tá? Então eu pergunto para vocês, qual seria o span dessas linhas aqui? Será que todas as linhas formam o espaço? O que vocês acham? Talvez sim, talvez não, né, pessoal? Às vezes você tem, por exemplo, a matriz 3 por 3, né? E essa última linha aqui é uma combinação dessas outras duas aqui. Então elas não contribuem com nada. Então, nesse caso, nem todas as linhas são necessárias de fato. Tá? Mas, sumarizando, o que o espaço linha é? São todas as combinações das linhas de uma matriz. Tá? Ok? Mas como nós já vimos antes, nem sempre nós gostamos de colocar vetores aqui na horizontal, né? Então, nós tínhamos aquele exemplo, 1, 2, 3, 2, 4, 6, né? Em vez da gente dizer que o vetor é esse, né? São essas linhas, 1, 2, 3, nós transpomos essa matriz, né? E colocamos né, na forma transposta, 2, 4, 6, e ao invés da gente representar como, por exemplo, L de A, né, espaço linha de A, nós representamos pelo espaço coluna de A transposta. E não tem nada de sofisticado, nada de matemático aqui. Simplesmente os vetores que estavam deitados agora estão de pé. Ok? Então esse é o espaço linha. Pessoal, vamos agora ao último subespaço, que é o espaço nulo de A transposta. Eu podia dizer que é o espaço nulo do espaço linha, né? Associado ao espaço linha. Tá? Mas é o espaço nulo da matriz transposta, também chamado N de A de T. Também é chamado de espaço nulo à esquerda, ou em inglês, left null
space, né? Espaço nulo à esquerda. Depois eu vou falar para vocês, explicar para vocês por que esse nome. Pessoal, vamos falar então um pouco mais sobre a natureza desses 4 subespaços. Vamos lá. Olha só, vamos supor uma matriz M por N, tá? M linhas e N colunas, né? Por exemplo, se ela for, digamos, 4 por 3, tá? Então, M por N, né? Então, por exemplo, vamos botar 3 por 4. 3 por 4, né? Então, 3 linhas e 4 colunas. Ok? 3 linhas e 4 colunas. Vamos melhorar isso aqui. 3 linhas, 4 colunas. M por N, tá? Eu pergunto para vocês, qual vai ser o tamanho do espaço coluna? Ele vai ser R o quê? Não é bem um tamanho, né? Vai ser um subespaço de qual espaço, né? Vai ser subespaço de R. Quantas componentes tem o vetor, o espaço coluna, pessoal? Bom, vai ser o tamanho da coluna, né? Cada coluna tem 3 componentes, ou seja, cada coluna tem M componentes. Então, o espaço coluna é um subespaço de Rm, né? No caso aqui de R3, né? Isso significa que a dimensão dele é M? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Nós vimos que além, aqui, por exemplo, aqui tem 4 vetores em R3, né? Ele só pode ser no máximo R3. Mas você pode ter colunas aqui que são combinações das outras. Então, na verdade, você pode, apesar de ser um vetor com M componentes, né? Você pode ter um vetor com dimensões menores, né? Apesar de ser vetores de 3 componentes, você pode ter um subespaço que seja só, por exemplo, um plano, né? Tenha dimensão 2, ou uma reta com dimensão 1, ok? Mas o que eu quero dizer é que o espaço coluna ele tem, um subespaço do Rm. Tá? E agora eu pergunto para vocês, e o espaço nulo? Qual é a dimensão do espaço nulo? Ele é um subespaço de R o quê? Rm ou Rn? O que vocês acham? Bom, pessoal, o espaço nulo é a solução de AX, né, igual a zero. Né? E como são 4 variáveis, né, então o tamanho do espaço nulo é o tamanho desse número de variáveis, né, que no caso aqui é 4. Tá? Então, no caso, o espaço nulo tem que tamanho? Tem o tamanho de Rn. Tá? É importante que vocês saibam esses detalhes logo no início. Esse aqui é o fato mais fundamental. Né? Vocês vão ver aqui que vocês têm 2 espaços no tamanho de M e 2 espaços no tamanho de N. E é importante que vocês saibam quais são eles. Pessoal, vamos ver agora esse aqui, o espaço linha. Qual seria a dimensão do espaço linha? Bom, tem 2 formas de ver, né? Dá para ver que o espaço linha são as combinações desses vetores aqui. Tá? Desse, né? E do terceiro. Tá? Entretanto, você sabe que cada vetor desses aqui tem 4 componentes. Né? Então, a dimensão é 4. Né? A dimensão do espaço linha seria, né, seria o quê? R, N. Né? Também seria um subespaço de Rn. Tá? Mas você pode ver de outro jeito também. Né? A gente tem feito a transposta de A. Como é que é a transposta de A? A transposta de A seria assim, né? O que era 3 por 4 virou 4 por 3. O que era M por N virou N por M. Então virou espaço coluna da transposta. Tá? Então aqui está claro, de forma análoga, né, ao espaço coluna, o espaço coluna da transposta tem dimensão de N. Ok? Então essa é a dimensão do espaço linha. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual seria o espaço nulo da transposta de A?
pensem um pouco e tentem me dizer qual é a dimensão da transposta de A. E então, pessoal, qual vocês acham que seria a dimensão, né? Não a dimensão, o espaço nulo de A transposto seria R e o Q, né? Bom, o A, no nosso exemplo aqui, para a gente ter uma referência, né? Era 3 por 4, né? Então, 3 por 4, tá? E o espaço nulo aqui, nesse caso, tem 4 componentes, né? Porque o espaço nulo é uma solução, né? É uma solução de AX igual a zero, né? Estão lembrados? A vezes x igual a zero. Então ele tem tantas soluções quantas componentes. Ou seja, quantas colunas eu tiver aqui, vai ser igual ao número de variáveis e vai ser a minha dimensão. Mas se eu pegar o A transposto, né? E agora resolver o espaço nulo disso aqui, né? Agora eu vou fazer A vezes 3 componentes. Então eu vou ter 3 variáveis aqui. Então, no caso, o meu espaço nulo vai ter que ser 3. Ou seja, vai ter que ter a dimensão 3, a dimensão M. Tá? Então, o espaço nulo de AT vai ser um subespaço, né, de RM. Ele vai ter M componentes. Tá? Vai ter o número de linhas de componente. Tá? Pessoal, isso aqui vocês têm que saber na ponta da língua. Tá? Façam isso até que isso fique absolutamente claro para vocês. E agora vamos ver como nós desenhamos esses espaços. Ok, pessoal. Então agora nós queremos mostrar uma representação dos 4 subespaços. Tá? Eu vou propor aqui uma forma, né, que é proposta para desenhar os 4 subespaços, né, que é, né, o modelo de ensino do professor Strang propõe. Tá? Olha só, nós sabemos que temos 4 espaços, né, associados à matriz A, M por N, né? 2 espaços com dimensão M e 2 com dimensão N. Então, desse lado aqui, vamos desenhar sempre o espaço com dimensão N. Tá? E desse lado aqui, o espaço com dimensão M. Tá? Vamos lá então. Eu vou desenhar aqui então com dimensão N, vocês se lembram quais são? Eu vou desenhar assim como se fosse um retângulo. Tá? É uma notação meio arbitrária, como eu disse, né, antes, porque não é bem um retângulo, é um espaço. Se for o R1 é uma reta, se for o R2 é um plano, se for o R3 é um, né, é um espaço, né, um volume. Né? Mas nesse caso vou representar tudo como se fosse um retângulo. Né? É o conjunto de todos os vetores contidos nesse espaço. Tá? E aqui, bom, Rn, vamos botar aqui o espaço linha. Tá? Vamos colocar aqui com outra cor. Então aqui vai ser o espaço linha. Linha. Tá? E qual é o outro espaço com dimensão M? N. N de navio. Qual é o outro espaço? É o espaço, nós vimos agora há pouco, né? O espaço nulo. Tá? Então temos aqui o espaço nulo. Os dois têm dimensão N. Né? Então temos aqui o espaço nulo. Tá? Então aqui temos os dois espaços em Rn. Tá? Agora vamos ver os espaços que têm M componentes, né? Os espaços que são subespaços de Rm. Tá? Vamos ver se vocês estão bem lembrados. Sim, pessoal, inclusive notem, eu tentei aqui fazer de forma meio matreira, né? Botar aqui um ângulo de 90 graus entre os espaços, né? Mas a gente ainda vai ver essa questão da ortogonalidade, essa questão, né, de espaços ortogonais mais tarde. Mas por enquanto vamos só tentar desenhar de forma meio né, despreocupada aqui os espaços. Vamos ver agora então o outro. Agora aqui os espaços Rm. Né? Vocês se lembram um espaço que tem M componentes? Né?
São dois, né? Vamos desenhar logo os dois aqui. Desenhar logo os dois aqui, né? Um é qual espaço? Um deles, vocês devem lembrar, né? É o espaço coluna, né? C de A, né? E o outro é o espaço nulo associado a esse espaço linha, né? Que seria o espaço nulo da transposta de A. Ok? Então, eu tenho aqui os 4 espaços vetoriais, né? 2 com tamanho n, 2 com tamanho m, né? E agora eu quero descrever um pouco mais esses espaços, né? Eu já sei as dimensões deles. Agora eu queria ver o seguinte: quando você tem um espaço vetorial ou um subespaço, né? Você tem uma base para o subespaço. Então, uma coisa que eu vou querer fazer é achar uma base para todos os 4 subespaços, né? Achar as bases para cada um dos subespaços, né? Tá? E achar a dimensão dos espaços, né? Dimensão, né? Porque olha só, apesar desse aqui ser Rn e ter n componentes, ele não tem dimensão n necessariamente. Você pode ter vetores alinhados, né? Ou pode ter um número de vetores pequeno, né? E ao invés de você ter, por exemplo, um R3, que seria o volume, o R3 inteiro, você pode ter só um plano em R3 ou só, né, uma reta no R3, né? Então você pode ter dimensões 2, dimensão 1, apesar do vetor ter 3 componentes, tá? Então, nós queremos ver essas duas coisas, tá? Essa pergunta aqui um pouquinho mais difícil, que é quais são as bases, e essa pergunta aqui um pouquinho mais fácil, que é qual é a dimensão, né? Eu queria fazer o seguinte, eu vou discutir agora com vocês a questão da dimensão de uma forma assim mais leve, mais irresponsável, né? Eu acho inclusive que muitos de vocês já têm condição de descobrir a dimensão desses 4 espaços, se pensarem um pouco, tá? Mas vamos fazer isso. Vamos fazer primeiro uma discussão mais leve, mais despreocupada sobre o tamanho, né, de cada espaço, né, a dimensão de cada espaço, e depois vamos discutir com mais cuidado esses pontos. Vamos lá então? Ok, pessoal. Então temos aqui os nossos 4 subespaços. Desse lado de cá, né, temos os subespaços de tamanho n e do lado de cá os subespaços de tamanho m, né? Aqui os de tamanho m são o espaço linha, também conhecido como espaço coluna de A transposta, né? Tá? Aqui nós temos o espaço nulo, que nós conhecemos bem. Aqui é o espaço coluna, né? Que é o C de A. E aqui o espaço nulo da transposta, que de certa forma entre aspas, né? É como se fosse o espaço nulo relacionado aos vetores das linhas. Então o que nós queremos fazer agora é dar uma explicação bem simplificada e sem demonstrações sobre as dimensões e a natureza desses espaços, tá? Mais tarde nós vamos vir e dar demonstrações desses fatos que nós vamos citar aqui, ok? Vamos lá então. Pessoal, como exemplo, vamos citar aqui o seguinte. Vamos supor, por exemplo, uma matriz M por N, né? Uma matriz A, M por N. Vamos supor inicialmente 3 por 4, tá? Uma matriz 3 por 4. Vamos fazer essa matriz aqui. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Ó. Olha só. Que tal? 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2, né? E 2, 3, 5, 6. Tá? Olha só, o que eu quero saber é o seguinte: qual é a base do espaço coluna dessa matriz? Qual é a base desse espaço aqui, do espaço coluna dessa matriz? Vamos ver? Olha só, o que eu faço é escalonar, né? Nós fazemos o escalonamento. Vamos só ver aqui como é que vai dar esse escalonamento, né?
aqui vai dar, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, né? Aqui vamos ter essa linha menos essa, vai dar 0, menos 1, menos 1, menos 1, tá? Essa aqui, pessoal, eu vou adiantar para vocês, e vou dizer que já vou avisar para vocês que vai dar tudo zero aqui embaixo, tá? Zero. Vocês podem fazer aí em casa, tudo bem? Então você já pode localizar aqui os pivôs, né, dessa matriz. Quais são? Esse e esse, tá? Então aqui nós temos a matriz A original, aqui nós temos a matriz escalonada, né? Você pode até andar um pouco mais, né? Vamos andar um pouco mais e fazer a forma reduzida, né? A forma reduzida vai ser 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui. Aqui vai dar 0, 1, 1, 1. Aqui vai dar 0, 0, 0, 0. Bom, mas aqui tem que zerar também, né? Tem que fazer essa menos 2 vezes essa. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Aqui vai dar... Deixa eu só anotar o rascunho aqui, né? Vai dar 0. Essa menos 2 vezes essa vai dar 1. Essa menos 2 vezes essa vai dar 2. Tá? 0, 1, 2. Então, a forma reduzida vai ser essa aqui, né? 0, 1, 2. Tá? Então, aqui também temos dois pivôs, né? Vocês podem ver aqui os dois pivôs e eles estão na mesma coluna que estavam esses dois pivôs aqui, tá? Então temos aqui. Bom, uma coisa, nós estamos querendo ver o espaço coluna da matriz A, tá? E uma coisa que eu já vou adiantar para vocês é o seguinte, já vou adiantar não, vou relembrar. Nós já vimos esse fato, embora não tenhamos demonstrado, né? Nós já vimos que o espaço coluna dessa matriz aqui, A, é diferente do espaço coluna dessa matriz aqui. E também é diferente do espaço dessa matriz. Todos três são diferentes. O espaço, isso aqui vocês devem ter visto que gera um plano, né? Um plano entre aspas em R4, né? Só que esse aqui gera um plano, esse aqui gera outro plano e esse aqui gera outro plano diferente, tá? São diferentes. Mas nós vimos também que uma coisa não muda, uma coisa é preservada nesses vetores. Vocês se lembram qual é? Né? Vocês devem se lembrar que, olha só, se esses dois vetores aqui são os independentes, né? Esses aqui também, se essas duas colunas são as independentes, então as colunas na matriz original vão ser as mesmas, tá? Vão ser as mesmas, elas vão ser exatamente as mesmas independentes. Desculpa, aqui eu marquei errado, não é essa aqui, é essa aqui, né? Então as colunas, as duas primeiras são as colunas independentes, tá? Então, aqui no vetor reduzido fica claro que essas duas são independentes e as outras são as dependentes, tá? Então vocês viram que essa relação entre as colunas é a mesma da matriz original. Inclusive, se você escrever essa coluna dependente como combinação dessas e essa como combinação dessas, as combinações vão ser as mesmas do que nas matrizes originais, tá? Então, o que vocês viram é que depois do escalonamento, o espaço coluna muda. Entretanto, a dimensão não muda. E qual é a dimensão do espaço coluna, pessoal? É o número de colunas independentes, né? É o posto, né? Então a dimensão do espaço coluna é igual ao posto, que é igual, nesse caso aqui, a 2, tá? Ele é igual ao número de colunas independentes. E nesse caso aqui está claro. Então, no caso aqui, o espaço coluna é igual não é o n, desculpa. Aqui é o posto, né? Que a gente chama de a letra R. Tá? Então a dimensão é o posto da matriz. Tá? Alguns fatos disso aqui, pessoal, sobre o espaço coluna, não foram demonstrados, né? Mas nós vamos, essas coisas aqui das colunas se preservarem e tudo mais, mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Tá? Mas por enquanto nós relembramos que a dimensão do espaço coluna é o posto, né?
E uma base para o espaço coluna são essas duas colunas originais que são independentes. Ok? Ok, pessoal. Vamos falar agora sobre o espaço linha. Nós já tínhamos visto que a dimensão do espaço coluna era igual ao posto, né? R, né? No caso daquele nosso exemplo, desse aqui, né? Com a matriz 3 por 4, o posto era, nesse caso, 2. Era igual ao número de colunas independentes, tá? E nós vimos que esse número é 2, né? Nós vimos que aqui nós tínhamos 2 pivôs, tá? Bom, agora eu queria perguntar para vocês a dimensão do espaço linha, tá? No espaço linha, então, nós temos esse vetor aqui, que em vez de estar em pé, está deitado, né? Que é o vetor 1, 2, 3, 4. Temos esse outro vetor aqui, 1, 1, 2, 2. E temos esse terceiro vetor aqui, que é outro vetor, tá? Nós fizemos aqui a redução e determinamos a forma reduzida aqui, tá? Nós vimos que aqui aparece um vetor que é todo zeros, tá? Isso significa o seguinte, pessoal, é que esse vetor aqui, originalmente, ele era uma combinação linear desses outros dois, tá? Então, ele não acrescenta nada. Toda a informação que era necessária para gerar o espaço linha estava nesses dois aqui, nessas duas linhas independentes, tá? E nós vimos um fato realmente maravilhoso alguns vídeos atrás, e temos usado esse fato, que se você tiver duas linhas independentes, duas colunas independentes numa matriz, então necessariamente você vai ter duas linhas independentes, tá? Esse fato não é de forma alguma óbvio para mim, tá? Eu levei bastante tempo para entender, tá? E eu já comentei ele com vocês e nós temos usado, tá? Mas nós não demonstramos ainda. E vamos demonstrar em breve. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, então, qual vai ser a dimensão aqui do espaço linha? Bom, primeiro, melhor ainda, qual vai ser a base do espaço linha? Bom, a base vão ser esses dois vetores. Esse aqui, deixa eu marcar com outra cor, vamos marcar aqui em vermelho, vai ser esse vetor aqui e esse aqui, tá? Essas duas linhas, porque com essas duas eu formo o terceiro, né? E formo todos os vetores, né? Que são combinação linear desses dois vetores aqui, tá? Aqui na forma reduzida, qual vai ser a base? Vai ser essa aqui também, tá? Tanto na forma reduzida como na forma original, a base é a mesma, tá? Só que nesse caso é um pouco diferente no caso das colunas. Nós vimos que no caso das colunas, a eliminação gaussiana modifica o espaço gerado pelas colunas, né? O espaço gerado por essas duas colunas aqui é diferente do espaço gerado por essas duas, tá? No caso das linhas, não. O espaço gerado por essas duas linhas originais aqui é o mesmo espaço gerado por essas duas, tá? Como é que você vê isso? É simples, né? É porque, na verdade, quando você fez operações, você só pegou operações envolvendo esses espaços aqui, tá? Então, como você só fez operações lineares com vetores, né? Então todos os vetores estão dentro dos vetores dessa base, tá? Então, no caso das linhas, não só a dimensão é mantida, né? Mas também o próprio espaço linha é mantido. Então, o espaço linha dessa matriz é o mesmo espaço linha dessa matriz. Mas se você quiser pegar uma base, basta pegar as duas linhas independentes, essa linha aqui e essa linha aqui, tá? Inclusive, pode ter havido alguma troca de linha aí você pega, assim, se você teve que trocar, né? Você pega as linhas que sobraram aqui, que se mostraram que são independentes. Tudo bem, pessoal? Então, qual vai ser o posto qual vai ser a dimensão do espaço linha? Também vai ser igual ao posto, vai ser R, tá? E no caso aqui, R igual a 2, tá? Então a dimensão do espaço coluna é sempre igual à dimensão do espaço linha. Esse é um fato muito útil, muito usado, né? E nós vamos demonstrar ele em breve, tá?
Mas vamos então, pessoal, continuar essa discussão no próximo vídeo. Vamos discutir os espaços que faltam, né? O espaço nulo e o espaço nulo da matriz transposta de A. Vejo vocês então no próximo vídeo.